Boa noite a todos. Vocês são corajosos, né? Enfrentar esse friozão para vir aqui é porque vale a pena. Sempre que nós nos dispusemos a aprender o bem ou fazer o bem, a vantagem grande é para nós, para a nossa vida. Que a paz do nosso Jesus esteja conosco e que a alegria que Ele traz, sempre que é solicitado, permaneça conosco, para que nós possamos levar para nossas casas depois. Bem, o tema da noite de hoje é bem importante para a nossa vida. Chama valorização da vida. Vários palestrantes aqui na região sul estão falando esse mesmo tema durante todo esse mês, porque antes do mês de setembro se faz a valorização da vida, porque em setembro tem o Setembro Amarelo, que é uma campanha para que a gente valorize mais a nossa vida e previna o suicídio. Então todos os palestrantes da Nona URI estão falando sobre esse tema. E eu, antes de começar a palestra, quero contar uma historinha muito triste, uma historinha verdadeira. A história sobre Auschwitz. Vocês já ouviram falar em Auschwitz? Auschwitz é um lugar na Polônia, onde em 1940 os alemães acharam por alguma razão que tinham o direito sobre a vida das outras pessoas. Em Auschwitz, que era um lugar grande, eles levavam todas as pessoas que eles mesmos achavam que não deveriam ter nascido ou que deveriam morrer. Levavam para lá essas pessoas para que trabalhassem para eles e depois morressem. E na época de guerra, esse campo de concentração foi criado e lá eram levados os judeus, as crianças, os idosos, pessoas que não tinham a mesma nacionalidade dos alemães ou pessoas que não pensavam como eles. Eles invadiam as cidades, saqueavam as coisas, invadiam as casas, tiravam as pessoas dos seus lares, lotavam trens, levavam para lá, para Auschwitz. Nesses campos de concentração iam muitas pessoas. Lá eles ficavam trabalhando até a exaustão, comiam pouco, dormiam pouco, passavam mal, sofriam terríveis ataques dos nazistas que lá estavam, ataques emocionais, físicos, todos os tipos de humilhação, de sofrimento lhes eram impostos. Essas pessoas sobreviviam a muita luta, com muito sofrimento, com muita dificuldade. E junto dessas pessoas, em uma certa época, um judeu que era professor universitário, psicólogo, também foi levado. Separado de sua família, de sua esposa, de seus filhos, foi levado para esse campo de concentração. E, obviamente, igual a todos os outros, sofreu os mesmos martírios, as mesmas lesões físicas e emocionais que todos os outros. Acontece que, quando ele estava na vida normal dele, a especialização dele era morte e suicídio. Ele era psicólogo e tratava da dor da morte, daqueles que ficaram ou daqueles que queriam abreviar sua vida através do suicídio. Esse psicólogo, muito inteligente, conforme o tempo que ele estava lá em Auschwitz, foi pesquisando por que o consultório dele vivia cheio, que o consultório onde ele atendia na universidade vivia cheio de pessoas querendo abreviar sua vida. E ali, um lugar de tanto sofrimento, de tamanhas atrocidades, um lugar onde todos estavam visivelmente cansados de sofrer, por que ali as pessoas lutavam pela sua vida, pela sua sobrevivência, faziam tudo para continuarem vivas e saudáveis mentalmente? Por que ali, no meio de tamanho sofrimento, as pessoas queriam a vida e lá na vida normal, onde ele consultava, as pessoas queriam a morte? Então, no tempo que ele ficou lá, ele ficou estudando o comportamento humano, porque até então ele não tinha descoberto a razão. Por que motivo uma pessoa queria abreviar sua vida? Mas por quê? E a maioria dessas pessoas que chegavam ao seu consultório não
uma razão drástica para querer abreviar sua vida, mas a vontade de viver não existia. E ali naquele campo de concentração, ele entendeu algo muito importante, que mudou realmente na vida dele e nos escritos que ele fez depois, porque ele sobreviveu. Ele saiu de Auschwitz, escreveu um livro, escreveu uma teoria sobre a valorização da vida. E sabe o que ele descobriu lá? Que a pessoa, para querer viver, para querer manter-se viva, sobreviver, ela precisa ter esperança. A esperança, para nós, é uma palavra tão utilizada, mas muitas vezes nós não entendemos direito o que ela significa. E esse homem escreveu sobre a esperança, dizendo várias coisas que fazem muito sentido para nós. Quando nós observamos um jovem, bem-nascido, com dinheiro, com uma vida pela frente, com beleza, com tudo. Quando observamos esse jovem e pensamos, por que ele quer tirar a vida? Talvez na nossa cabeça não haja espaço para esse entendimento. Por que uma pessoa que tem tudo? Por que uma pessoa que tem tudo que eu não tenho, por exemplo? A gente pode pensar, por que ele quer abreviar a sua vida? Por que em vez de aproveitar a vida, ele quer tirá-la? Esse homem entendeu que a falta de esperança acaba com a vontade de viver. Aquela pessoa que não tem mais sentido para a sua vida, não tem razão para estar vivo. Aquela pessoa que não quer mais nada, não quer conquistar mais nada, não quer comprar mais nada, conhecer mais nada, não quer impressionar ninguém, não quer mais viajar, conhecer, não quer mais nada, perdeu o sentido da vida. Sem o sentido da vida, não há esperança. Aquele que não espera por mais nada, não tem razão para estar vivo. Aquele que não se sente mais útil, aquele que não vê mais sentido para a sua existência, que não se vê mais querido pelos outros, aquele que não é bem-vindo nos locais, aquele que não é bem visto pelas pessoas, também não tem mais esperança, também não tem mais razão. Podemos pensar, nesse caso, num idoso internado num asilo. Por que ele espera a morte? Porque ele não vê mais sentido na vida. Quando nós perdemos a utilidade para os outros, quando nós não nos achamos mais úteis para ninguém, a nossa vida perde sentido. Enquanto tem alguém dependendo de nós, nós temos razão para estar vivos. Quantas pessoas passam por desgraças reais, por fatos drásticos e continuam firmes, vivendo, lutando, porque há alguém dependendo delas. Elas são úteis. E se nós pensarmos hoje na nossa vida, por que você está vivo? Tem muitas razões. Porque alguém me espera em casa, porque eu tenho muita utilidade nesse mundo, porque eu faço isso ou aquilo. Por quê? Porque nós temos razões. Uma vez perguntaram para um farmacêutico, se todos os farmacêuticos do mundo sumissem, alguém sentiria falta deles? E ele respondeu, claro que sim. Porque os farmacêuticos ajudam a população. Os farmacêuticos ensinam. Os farmacêuticos fazem o que o médico não teve tempo de fazer. Eles ensinam a pessoa que não teve coragem de perguntar. Então ele achou uma razão para ser farmacêutico. Esse homem estava tentando tirar a vida. E ao ser perguntado dessa maneira assim, sutil, tão ampla, ele achou um novo sentido para a vida. O que eu faço é útil. Voltou para o balcão da farmácia e continuou fazendo cada vez melhor sua função. Assim é para nós. Quando perdemos a utilidade, o senso de utilidade, nós ficamos tristes, adoecemos, ficamos sem esperança. Nós precisamos ser úteis. Nós gostamos de ser queridos.
Tanto é que quando a gente publica uma foto no Instagram, no Facebook, nós esperamos as curtidas. Quantas pessoas curtiram? A gente quer ser querido, quer ser bem visto, quer ser bem-vindo. Como é bom quando você chega num lugar e a pessoa abre os braços. Que bom que você veio. Sorri para você. Que bom. Que bom que você está aqui. Aquela pessoa que não recebe nunca, normalmente é a pessoa mais ranzinza, normalmente é a pessoa menos útil, que menos faz pelos outros, então ela não recebe de volta. Nesse grau de evolução que nós estamos no nosso planeta, ainda é fazer para receber. Fazer para receber. Você faz o bem, recebe o bem. Se não faz o bem, não recebe o bem. Tecnicamente é assim que funciona para nós. Nós precisamos colocar essa roda do bem para girar. E nós temos dificuldade, porque nós queremos que o bem venha rápido para nós. E ele sempre vem. Mas muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes ele não vem do jeito que a gente queria. E aí a gente fica triste. Muitos de nós adoecemos e perdemos a fé, a força da nossa vida, porque não recebe do jeito que queria. Muitas vezes, as pessoas que querem abreviar sua vida é que se acham injustiçados. É que pensam, Deus não tem piedade de mim. Deus não olha para mim. Olha tudo que aconteceu na minha vida. Fulano lá bem feliz e eu aqui nessa desgraça. Vou abreviar esse sofrimento. Muitas das pessoas que se sentem injustiçadas se acham no direito de abreviar um sofrimento e põem a culpa em Deus. Porque se você tivesse pensado em mim, Deus, eu não estava assim, nessa lamúria, nessa tristeza. Muitos dos que perdem a razão da existência é porque perderam o contato com o bem. Se nós observarmos aqueles que não têm mais vontade de viver, que acham que a vida é realmente um poço de miséria, uma lamentação sem fim, são aqueles que perderam também o contato com seus anjos de guarda. Aqueles que não têm contato com o bem físico e nem com o bem espiritual. Aqueles que não fazem nada por ninguém. Aqueles que olham só para o seu umbigo. Pensando como eu sou triste, como eu sou sozinho, como eu sou isolado, ninguém faz nada por mim, ninguém gosta de mim. Se eu morrer, ninguém vai nem perceber que eu morri. Quando é que vão me descobrir? Só se eu morrer daqui 5 dias vão me descobrir. A pessoa que é muito, muito centrada nos próprios sentimentos, nas próprias reações, no próprio ser, ela fica tão isolada, ela vai criando um casulo para ela que realmente a vida se torna triste. E a esperança se vai. Quem acha que está sendo sacrificado por alguém, também acha que tem o direito de abreviar seu sofrimento morrendo. Aquele que acha que está sacrificando alguém e acha que pode abreviar o sofrimento, também acha que tem o direito de tirar a sua vida porque está sacrificando alguém. Enfim, as pessoas que se sentem desvalorizadas, injustiçadas, inúteis, perdem a esperança na vida. Aqueles que não são úteis, não são bem-vindos, não são queridos, que não têm nada para oferecer. Muitas vezes são aqueles que têm bastante condição financeira, mas não têm vontade de viver, vontade de fazer pelo outro. Bem, esse psicólogo descobriu em Auschwitz que todos aqueles que estavam lá lutando pela vida de maneira tão drástica tinham esperança, sim. Ocorriam suicídios lá? Ocorriam. Mas comparado ao número de pessoas que estavam lá, era muito pequeno. Bem menor do que ele encontrava quando estava clinicando na cidade dele. Em Auschwitz, as pessoas morriam de tanto trabalhar. Não tinha alimento. O que nós comemos mais ou menos em uma semana,
era o que eles comiam em 1 mês e meio. Eles morriam de fome, de frio, de doença, ou nas câmaras de gás. Se fosse feito hoje um silêncio de 5 segundos para cada pessoa que morreu lá, ficaríamos 5 anos em silêncio. Uma atrocidade, uma verdade que ocorreu no nosso mundo. 5 anos esse campo de concentração funcionou. 5 anos. Esse psicólogo volta, escreve toda essa teoria e resume para nós o que significa. Nossa vida só tem sentido quando há esperança de construir algo melhor. Essas pessoas permaneciam e ficavam lá porque tinham esperança que a guerra acabasse, que eles pudessem voltar aos seus lares, não porque os lares já tinham sido pegos, mas voltar ao contato com as pessoas conhecidas, reencontrar familiares, resgatar a vida que tinham. Essa era a esperança que os movia. E a esperança é fundamental para a nossa vida. Aquele que se desespera é aquele que não tem condições de esperar mais. Não o tempo de esperar, eu não posso esperar mais. Não nesse sentido de ansiedade. No sentido de não esperar mais nada de ninguém. No sentido de dizer, chega, eu não aguento mais. No sentido de dizer, eu não quero mais. Aquele que não espera mais nada de ninguém. É triste pensar que a pessoa perde o contato com o bem, perde o contato com a vontade, com a melhora íntima. Aquele que não tem mais nada. Quantas pessoas passam por desgraças e da desgraça para frente montam uma nova vida. Da desgraça, do momento da desgraça para frente, se tornam criaturas melhores, seres humanos melhores do que já foram antes. Quantos? Só na TV nós vemos vários casos e as pessoas dizem, depois daquilo eu comecei a viver. Daquilo sendo a desgraça, o momento que perderam algo ou alguém. As pessoas se tornam melhores porque criam uma esperança de fazer algo pelo outro. Porque adquirem um novo sentido para a vida sendo úteis para alguém. Ninguém é tão ruim ou tão fraco da ideia que não possa ajudar o outro. Ninguém é tão mísero que não possa ajudar com um sorriso, com uma palavra, com um braço, um trabalho, uma fala, um aceno. Ninguém é tão pobre assim. Todos nós podemos ser úteis sempre, remunerados ou não. Muitas pessoas deixam de ter o sentido da sua vida quando o seu negócio fale. Quantos suicídios nós já vimos de pessoas que, porque o seu negócio faliu financeiramente, a pessoa acha que a vida não tem mais sentido. Quantos suicídios por causas não tão grandes, mas a pessoa perde o sentido da existência. Ah, me separei, a pessoa que era o alvo da minha afeição foi embora. Não tenho mais sentido para a vida, abrevia a sua vida. Quando nós perdemos essa razão de viver, a vida perde sentido e na cabeça da pessoa está abreviando o sofrimento. Faria sentido isso se fôssemos materialistas, se pensássemos em uma existência só. Bem, para que levar a existência até o final sofrendo desse jeito, se eu posso acabar com tudo agora? Acontece que nós somos espíritas e sabemos que a vida não termina nunca. Ninguém consegue acabar com a sua vida. A vida é eterna. Tentando abreviar um sofrimento, você cria outro. Se nós olharmos para um presidiário que estava lá cumprindo a sua pena, estava indo tudo certinho, ganhou um induto lá para passar o Dia dos Pais em casa, saiu do presídio para passar um tempinho com a família, nesse tempinho resolve praticar mais um crime. Estava indo tudo bem. No tempo que teve, fez mais um crime. O que nós, olhando de fora, falaríamos para ele? Por que você fez isso? Você estava resgatando, estava tão bem. Agora você se endividou mais ainda.
outro crime. Agora você vai ter que ficar mais tempo preso, mais um tempo resgatando. Por que você fez isso? A mesma coisa acontece com quem já estava resgatando, com quem já estava se reajustando com a justiça divina, já estava indo bem, passando pelo seu resgate. Aí resolve que não quer mais. Vou abreviar esse resgate, não quero mais. Põe um fim na sua vida. Criou mais um débito, mais um crime contra ele mesmo, mas mais um débito com a justiça divina. Talvez a espiritualidade superior olhe para ele e pense, mas por quê? Estava indo tão bem. Por que você cometeu outro crime? Agora vai demorar um pouco mais. Olhando nesse aspecto mais consciente, nós conseguimos entender, porque nós entendemos a lei de ação e reação. Ninguém consegue fugir da lei de ação e reação. Tudo que você faz, em qualquer intensidade, vai voltar para você na mesma intensidade com que foi feita. Ninguém foge da lei de ação e reação. Assim como ninguém encarnado nesse planeta consegue fugir da lei de gravidade. A lei de gravidade puxa todo e qualquer corpo para baixo. A lei de gravidade, todo mundo conhece. A lei de ação é assim também, ação e reação. Tudo que você faz volta para você, de bom, de mais ou menos, ou de ruim. Se você está passando por um sofrimento, se você está passando por uma carga mais pesada, saiba, você é um felizardo, já está conseguindo resgatar. É por isso que Jesus falava, bem-aventurados os aflitos. Quem está aflito quer dizer que está passando pela provação. Passando pela provação quer dizer que já está resgatando. Não perca o seu resgate, você já está fazendo. Não perca tempo, não se atrase mais, continue o resgate. Ah, mas eu não consigo. Então reze, aumente as tuas conexões com o bem. Aquele que se desconecta com o bem fica mais sujeito aos pensamentos ruins, fica mais sujeito ao desespero. Aquele que se conecta novamente com o bem fica protegido, recebe novas ideias, ganha coragem. Quantas vezes a gente chora com raiva, com tristeza, se sentindo injustiçado? Quantas vezes a gente reza nesse momento e se sente melhor? Quantas vezes a gente está chorando copiosamente, lágrimas escorrendo, pensando que não tem mais sentido? Se a gente consegue rezar, nós fazemos as conexões com o bem de novo e nos sentimos mais aliviados. É assim que funciona. Conecte-se com o bem. Por mais tristeza que você esteja passando, por maior que seja a injustiça que infringiram a você, reze, não se desespere, reze e peça coragem. Normalmente, quando a gente está bem desesperado, coragem é a última coisa que a gente vai se lembrar de pedir. Mas peça, é isso que a gente precisa, coragem para enfrentar. Porque o que nós já fizemos não vai ser apagado do nosso passado. Fez, está feito. A dívida é tua, tem o teu nome e o teu endereço. E ela vai te alcançar nessa ou em outras existências, quando você tiver a evolução moral suficiente para aguentar. Essa dívida vem para você. Não vai ser ela que vai pagar, não vai ser ela que vai pagar. É você, é a tua dívida. Ela é pessoal e intransferível. Não se desespere, peça coragem para enfrentar. Essas dívidas que nós temos, elas podem ser bem amenizadas com o bem que nós fazemos para os outros. Se você quer resgatar mais rápido, quer passar mais rápido pelo sofrimento, faça o bem para os outros. Seja útil para alguém. Faça o que tem de bom em você para o outro. Ah, mas não vou fazer. Sou eu que estou sofrendo. Os outros é que têm que fazer para mim. Mas entenda de uma vez por todas. Se você está sofrendo, é porque a dívida é tua. Se você fizer o bem no momento do sofrimento, você melhora mais rápido.
Ah, mas eu tô sem emprego, sem dinheiro, agora a pessoa veio aqui no meu portão me pedir 1 litro de leite. Ah, eu vou dar o litro de leite. É a tua oportunidade. Se a pessoa veio até você, é porque você tem condições de ajudar. Se ela te pedir 1 litro de leite, dê 1 litro de leite. Se ela te pedir um conselho, dê um conselho. O que a pessoa vem até você para pedir, entenda como a tua chance de melhora. Ah, mas sou eu que tô mal. Aí minha irmã pega o telefone, me liga e me fala um monte de coisas. Ela não sabe que eu tô mal. Talvez ela não saiba, mas Deus sabe. Que ajudando essa tua irmã, quem melhora é você. Quando você tá mal, aparece alguém pior, para que você tenha a oportunidade de ajudar. Uma historinha que me ocorre agora é do Chico. Chico estava triste demais, mas muito triste, porque a vizinha dele tinha envenenado o cachorro que ele gostava. Ela deu veneno pro cachorrinho, o cachorrinho morreu. Mas ele ficou um sofrimento, ele ficou tão dolorido que ele ficou doente. O coração dele doía porque ele gostava do animalzinho. E doente, ele não conseguia trabalhar. Doente, ele não conseguia produzir o bem porque ele estava mal. Aí um dia ele recebe a visitinha de Emmanuel e diz: o que o senhor está fazendo, seu Chico? Não está mais trabalhando? Daí o Chico diz: tô mal, tô triste. Bom, se tá mal, procure o remédio. Ele: mas que remédio? E o Chico pensando num remédio de tomar. E que remédio que eu devo tomar? O remédio do perdão. Aí Chico já se lembra do cachorrinho, da vizinha que envenenou. E ele disse: eu tô me esforçando. Eu tô me esforçando, mas eu não tô conseguindo. Aí Emmanuel sugere para ele: bem, então, o remédio é o seguinte. Você vai até a loja e compra uma máquina de costura para ela. Aí Chico: o quê? O tratamento para ele era comprar uma máquina de costura para ela, que tinha envenenado o cachorro dele? E Emmanuel disse: esse é o teu remédio. Chico não duvidava nem um segundo da palavra de Emmanuel. Foi lá na loja, comprou a máquina em 10 vezes e mandou entregar na casa da vizinha. Quando entrega na casa da vizinha, ela imediatamente olha para a casa do Chico. E ele estava lá na porta, esperando para ver o que ela ia fazer. Só espiando, que não foi até lá. Quando ela recebe essa máquina, ela fica tão feliz, porque ela era pobre, sozinha, tinha filhos, vivia da costura, e a máquina dela era muito velha, muitas vezes consertada, já não tinha mais jeito. Quando ela recebe essa máquina, ela fica tão feliz, e essa onda de felicidade dela vai diretamente para o Chico e cura a doença física que ele estava, e também a emocional. É claro que nenhum de nós passa pelo sofrimento que não merece. Todo sofrimento enviado a nós é nosso. Mas para melhorar, nós precisamos melhorar a vida de alguém. Entenda que o teu sofrimento tão ardido, tão doído, vai sarar se você fizer o bem para outra. Se você conseguir perdoar, se você conseguir fazer o bem para que outro se sinta melhor, você recebe imediatamente o tanto de bem que precisa para a tua cura. É o amor que constrói, é o amor que salva, é o amor que cura, e é de amor que nós precisamos. Por maior que seja a nossa provação, tenhamos em mente, ela pode ser abreviada pelo bem que nós fizermos. Nós somos espíritas, entendemos que a vida é eterna, mas muitas vezes esquecemos. Esquecemos que nunca acabaremos com a nossa vida. Esquecemos que o bem nos melhora sempre. Esquecemos que o bem é a única moeda que não tem o outro lado. O bem é sempre bom. Todas as coisas nesse mundo a gente diz: é bom, mas por outro lado a gente encontra uma parte ruim. O
bem não tem parte ruim. Ele é sempre bom para nós e para os outros. Pense nisso. Pense na sua vida. Se em algum momento você estiver pensando em desistir da prova ou desistir da vida, se lembre, você se endivida mais. Faça o bem por mais difícil que esteja. Se você já está enfrentando a sua prova, peça coragem para terminar. Coragem. Porque quando terminar, o mal acaba. Quando cessar a causa desse mal, o mal vai acabar na tua vida. Faça então o bem, seja útil, trabalhe com o que você sabe fazer por outro, seja voluntário em algum lugar, reze mais, saia do seu casulo, peça a proteção e o consolo, peça coragem para enfrentar. Não se deixe vencer pelo medo, o medo paralisa a gente. Não se deixe vencer pelo medo, reze, peça mais coragem. Não se deixe vencer pelo cansaço. Mas eu estou cansado disso. Quando a gente está cansado da prova, é que ela está quase acabando. Uma vez houve um naufrágio num navio e eram marinheiros que estavam lá, muito preparados, sabiam nadar como ninguém. Acontece que o navio naufragou de noite, eles não enxergavam nada. Esses marinheiros nadaram tanto, eles sabiam nadar bem, eles tinham coragem, eles tinham sido preparados. Nadaram tanto, tanto, tanto. E quando um começou a dizer, nós vamos morrer, o desespero começou a atacar todos os outros. Porque eles já tinham nadado tanto e não tinham visto nada, porque era noite fechada. Não conseguiam enxergar nada. Morreram. Faltava muito pouco para eles encostarem o pé na areia. Eles estavam quase na praia. A direção que um deles tinha dado era certa. Ele tinha calculado pelas cartas marítimas que havia uma ilha ali perto e que eles poderiam sobreviver. Acontece que nadaram. E quando um começou a desesperar, nós vamos morrer mesmo, não tem mais fim, foi loucura, erramos o caminho. E o caminho estava certo. Quando todo mundo se desesperou e desistiu, se eles tivessem nadado um pouquinho mais, tinham se salvado, encostavam o pé na areia. Essa história também é real. Às vezes isso acontece conosco. No momento que nós dizemos, eu estou cansada disso, eu não aguento mais. É porque está muito pertinho do fim. Não desista, peça coragem. Se um deles tivesse se lembrado de rezar ou pedir coragem, ou se aquele não tivesse falado essa frase, eles tinham chegado na areia, tinham se salvado. Não se deixe vencer e não crie a desesperança para os outros. Não espalhe notícia ruim. Não fale o mal. Não seja você o correspondente da desgraça. Evite. Não tire a esperança dos outros. Vá em frente. Olha, e se nada mais funcionar, pegue na mão de Jesus. Imagina a carinha dele. Peça ajuda para ele. Ele ajuda. Segura na mão de Jesus, porque ele sabe para onde está levando você. Confie. Confie no bem. Confie na paz. Confie no amor. Que assim seja.